Você já se perguntou o que Jesus Cristo realmente quis dizer quando alertou que muitos virão em meu nome nos últimos dias? E por que esta advertência profética específica deveria manter todo cristão verdadeiro em estado de vigilância espiritual constante? Esta não é apenas uma curiosidade teológica ou especulação escatológica, mas uma revelação crucial que pode determinar se você reconhecerá ou será enganado quando falsos messias aparecerem usando exatamente o nome de Jesus, citando suas palavras com precisão acadêmica e realizando sinais que desafiam toda a lógica natural. Quando o Mestre pronunciou estas palavras proféticas diante de seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele não estava fazendo uma observação casual sobre possíveis imitadores futuros, mas revelando uma estratégia satânica sofisticada que se manifestaria com intensidade crescente conforme nos aproximássemos dos dias finais. Jesus sabia que o engano mais perigoso não viria através de negação aberta de sua divindade ou contradição grosseira de seus ensinamentos, mas através de pessoas que professariam fé nele, invocariam sua autoridade e até mesmo promoveriam doutrinas que pareceriam perfeitamente alinhadas com o cristianismo autêntico. A profundidade desta advertência se torna ainda mais assombrosamente relevante quando compreendemos que estamos vivendo na única geração da história humana onde tecnologia avançada, comunicação global instantânea e fome espiritual generalizada criaram o ambiente perfeito para o cumprimento literal desta profecia específica. Nunca antes foi tão fácil para enganadores construir plataformas ministeriais globais, realizar milagres convincentes através de recursos tecnológicos e apresentar-se como enviados divinos para bilhões de pessoas simultaneamente em questão de segundos. A oração que Jesus ensinou seus seguidores incluía a súplica "Livrai-nos do mal", uma petição que assume significado profético extraordinário quando compreendemos que o mal dos últimos dias não se manifestará principalmente através de perseguição externa óbvia, mas através de engano interno sutil que penetrará até mesmo comunidades cristãs sinceras. O Senhor sabia que seus verdadeiros discípulos precisariam de discernimento sobrenatural para distinguir entre aqueles que genuinamente vêm em seu nome e aqueles que simplesmente usam seu nome como plataforma para promover agendas que contradizem sutilmente seu caráter e propósitos. Os ensinamentos de Jesus sobre vigilância espiritual não eram sugestões opcionais para cristãos particularmente dedicados, mas comandos essenciais para todos os que desejam permanecer fiéis até o fim. Quando ele alertou, "Vigiai e orai para que não entreis em tentação", estava equipando seus seguidores com as duas armas espirituais mais poderosas contra o engano. Vigilância constante que mantém nossa mente alerta para detectar perigos espirituais, e oração consistente que nos conecta à fonte de sabedoria divina necessária para discernir verdade de imitação. A frase "muitos virão em meu nome" carrega implicações aterrorizantes quando percebemos que estes enganadores não serão facilmente identificáveis como charlatães óbvios ou hereges grosseiros. Eles conhecerão o vocabulário teológico apropriado, demonstrarão familiaridade impressionante com as Escrituras, promoverão valores morais que parecem cristãos e até mesmo realizarão obras que aparentam ser sobrenaturalmente autenticadas. A única forma de reconhecer sua verdadeira natureza será através de intimidade profunda com o Jesus verdadeiro revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. Esta revelação profética não foi dada para gerar medo paralisante ou paranoia espiritual, mas para equipar a igreja verdadeira com conhecimento antecipado que funcionará como sistema de proteção divina durante os dias mais desafiadores da história humana. Jesus não apenas alertou sobre o problema,
mas forneceu princípios claros de discernimento que permitirão aos seus verdadeiros seguidores navegar com segurança através do labirinto de enganos que caracterizará os tempos finais, permanecendo firmes na fé autêntica, mesmo quando multidões ao redor deles forem seduzidas por imitações convincentes. Você já se perguntou o que Jesus Cristo realmente quis dizer quando alertou que muitos virão em meu nome nos últimos dias? E por que esta advertência profética específica deveria manter todo cristão verdadeiro em estado de vigilância espiritual constante? Esta não é apenas uma curiosidade teológica ou especulação escatológica, mas uma revelação crucial que pode determinar se você reconhecerá ou será enganado quando falsos messias aparecerem usando exatamente o nome de Jesus, citando suas palavras com precisão acadêmica e realizando sinais que desafiam toda a lógica natural. Quando o mestre pronunciou estas palavras proféticas diante de seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele não estava fazendo uma observação casual sobre possíveis imitadores futuros, mas revelando uma estratégia satânica sofisticada que se manifestaria com intensidade crescente conforme nos aproximássemos dos dias finais. Jesus sabia que o engano mais perigoso não viria através de negação aberta de sua divindade ou contradição grosseira de seus ensinamentos, mas através de pessoas que professariam fé nele, invocariam sua autoridade e até mesmo promoveriam doutrinas que pareceriam perfeitamente alinhadas com o cristianismo autêntico. A profundidade desta advertência se torna ainda mais assombrosamente relevante quando compreendemos que estamos vivendo na única geração da história humana onde tecnologia avançada, comunicação global instantânea e fome espiritual generalizada criaram o ambiente perfeito para o cumprimento literal desta profecia específica. Nunca antes foi tão fácil para enganadores construir plataformas ministeriais globais, realizar milagres convincentes através de recursos tecnológicos e apresentar-se como enviados divinos para bilhões de pessoas simultaneamente em questão de segundos. A oração que Jesus ensinou seus seguidores incluía a súplica "Livrai-nos do mal", uma petição que assume significado profético extraordinário quando compreendemos que o mal dos últimos dias não se manifestará principalmente através de perseguição externa óbvia, mas através de engano interno sutil que penetrará até mesmo comunidades cristãs sinceras. O Senhor sabia que seus verdadeiros discípulos precisariam de discernimento sobrenatural para distinguir entre aqueles que genuinamente vêm em seu nome e aqueles que simplesmente usam seu nome como plataforma para promover agendas que contradizem sutilmente seu caráter e propósitos. Os ensinamentos de Jesus sobre vigilância espiritual não eram sugestões opcionais para cristãos particularmente dedicados, mas comandos essenciais para todos os que desejam permanecer fiéis até o fim. Quando ele alertou, "Vigiai e orai para que não entreis em tentação", estava equipando seus seguidores com as duas armas espirituais mais poderosas contra o engano. Vigilância constante que mantém nossa mente alerta para detectar perigos espirituais, e oração consistente que nos conecta à fonte de sabedoria divina necessária para discernir verdade de imitação. A frase "muitos virão em meu nome" carrega implicações aterrorizantes quando percebemos que estes enganadores não serão facilmente identificáveis como charlatães óbvios ou hereges grosseiros. Eles conhecerão o vocabulário teológico apropriado, demonstrarão familiaridade impressionante com as Escrituras, promoverão valores morais que parecem cristãos e até mesmo realizarão obras que aparentam ser sobrenaturalmente autenticadas. A única forma de reconhecer sua verdadeira natureza será através de intimidade profunda com o Jesus verdadeiro revelado nas páginas das Escrituras Sagradas.
Esta revelação profética não foi dada para gerar medo paralisante ou paranoia espiritual, mas para equipar a igreja verdadeira com conhecimento antecipado que funcionará como sistema de proteção divina durante os dias mais desafiadores da história humana. Jesus não apenas alertou sobre o problema, mas forneceu princípios claros de discernimento que permitirão aos seus verdadeiros seguidores navegar com segurança através do labirinto de enganos que caracterizará os tempos finais, permanecendo firmes na fé autêntica, mesmo quando multidões ao redor deles forem seduzidas por imitações convincentes. Mas antes de mergulharmos profundamente nesta revelação profética, que pode proteger sua alma do engano eterno, preciso fazer algo fundamental com você neste momento. Se você está assistindo este vídeo agora, não é coincidência nem acaso. O Espírito Santo está chamando seu coração para um despertar espiritual urgente, para uma compreensão profética que será absolutamente essencial para navegar com segurança através dos dias finais que se aproximam rapidamente. Por isso, quero que você deixe nos comentários abaixo uma área específica de sua vida onde você precisa de discernimento divino para não ser enganado por falsos líderes, falsas doutrinas ou falsos sinais que possam parecer autênticos na superfície. A oração por discernimento espiritual é uma das mais cruciais que podemos fazer nestes últimos dias, porque Jesus nos alertou especificamente que o engano seria tão sofisticado que, se possível fosse, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Quando oramos pedindo sabedoria celestial e percepção sobrenatural, o Espírito Santo nos concede a capacidade de enxergar além das aparências externas e detectar a verdadeira natureza espiritual das pessoas, ensinamentos e movimentos que encontramos em nossa jornada de fé. A importância da oração neste contexto profético não pode ser subestimada, porque nossa capacidade natural de discernimento será completamente inadequada para enfrentar a sofisticação diabólica que caracterizará os enganos dos tempos finais. Somente através de comunhão íntima e constante com Deus podemos desenvolver a sensibilidade espiritual necessária para ouvir sua voz de advertência quando algo que parece perfeitamente cristão carrega em sua essência uma natureza que contradiz o coração de Cristo. Vamos orar juntos agora mesmo por cada pessoa que está assistindo, para que Deus conceda discernimento profético aguçado, sabedoria celestial para reconhecer enganos sutis e proteção divina completa contra todos os falsos cristos que Jesus profetizou que apareceriam usando seu nome nos últimos dias. A oração coletiva cria uma atmosfera espiritual poderosa, onde o Espírito Santo pode operar com maior intensidade, revelando verdades ocultas e fortalecendo nossa capacidade de permanecer firmes na verdade, mesmo quando tempestades de engano tentarem nos confundir. Se esta mensagem profética está tocando profundamente seu espírito, e você sente que Deus está alertando sua alma para os perigos espirituais específicos que Jesus predisse, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam receber este alerta bíblico essencial. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque estaremos compartilhando revelações bíblicas vitais sobre os tempos finais que todo cristão verdadeiro precisa compreender para não ser enganado pelos muitos que virão no nome de Jesus, mas não representam seu caráter autêntico. O contexto profético da advertência de Jesus. Há um momento específico na história humana que marca uma divisão entre duas eras espirituais. Um instante profético onde Jesus Cristo revelou segredos sobre o futuro que permaneceram selados por quase 2000 anos até chegarem aos nossos dias. Este momento aconteceu no Monte das Oliveiras,
quando os discípulos se aproximaram dele privadamente com uma pergunta que desencadearia a revelação mais detalhada sobre os tempos finais registrada em todas as Escrituras Sagradas. A pergunta deles não foi casual nem despropositada, mas inspirada pelo Espírito Santo para que Jesus pudesse deixar registrado um manual de sobrevivência espiritual para a geração que viveria os dias mais perigosos da história humana. Quando Jesus declarou que muitos virão em meu nome, ele não estava fazendo uma observação geral sobre possíveis imitadores que poderiam surgir esporadicamente ao longo dos séculos, mas revelando uma característica específica e intensificada dos últimos dias que serviria como um dos sinais mais claros de que o fim desta era estava se aproximando rapidamente. A palavra muitos no texto original grego carrega uma conotação de multiplicidade abundante, indicando não apenas alguns casos isolados, mas uma proliferação massiva de enganadores que usariam especificamente o nome de Jesus como plataforma para suas obras de engano. O contexto temporal desta advertência é absolutamente crucial para compreendermos sua relevância profética atual. Jesus havia acabado de profetizar a destruição do Templo de Jerusalém, um evento que os discípulos associavam automaticamente com o fim do mundo e sua segunda vinda gloriosa. Esta conexão em suas mentes não era equivocada, mas refletia uma compreensão profética de que a destruição do templo seria apenas o primeiro cumprimento de uma sequência de eventos que culminariam na consumação final de todas as coisas. A advertência sobre os muitos que viriam em seu nome foi posicionada estrategicamente nesta revelação escatológica, para indicar que este fenômeno se intensificaria progressivamente até atingir seu pico nos momentos finais antes de sua volta. A escolha de Jesus de dirigir esta advertência especificamente aos seus discípulos e, por extensão, à Igreja verdadeira de todos os tempos, revela uma verdade assombrosamente importante. O perigo maior não viria de fora da comunidade cristã, através de perseguição externa óbvia, mas de dentro, através de pessoas que professariam fé em Cristo, mas promoveriam agendas que contradizeriam sutilmente sua natureza e propósitos. Esta estratégia satânica é infinitamente mais perigosa que ataques frontais contra o cristianismo, porque explora a tendência natural dos cristãos de confiar em líderes que usam linguagem familiar e demonstram conhecimento bíblico aparente. O Monte das Oliveiras, local onde esta revelação foi dada, possui significado profético próprio que amplifica a importância da advertência. Este é o mesmo monte de onde Jesus ascendeu aos céus e onde as Escrituras profetizam que ele retornará em glória. Ao escolher este local para revelar os perigos dos últimos dias, Jesus estava estabelecendo uma conexão direta entre sua partida, os enganos que caracterizariam o período de sua ausência e sua volta triunfante que colocaria fim a todos os enganos. A geografia profética não é coincidência, mas parte do design divino para ajudar seus seguidores a compreenderem a seriedade temporal desta advertência. A intensidade da linguagem usada por Jesus nesta passagem indica que ele previa um período na história humana quando o engano espiritual atingiria níveis sem precedentes, utilizando tecnologia, comunicação global e sofisticação teológica que gerações anteriores não poderiam ter imaginado. Quando ele alertou que estes enganadores realizariam grandes sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos, estava descrevendo uma realidade onde a diferença entre manifestações genuínas do poder divino e imitações satânicas se tornaria quase imperceptível para observadores superficiais. A advertência sobre os muitos que viriam em seu nome também revela a natureza progressiva da revelação profética, onde eventos preditos nas Escrituras frequentemente têm cumprimentos parciais
que preparam o caminho para cumprimentos finais e completos. Ao longo da história da Igreja, tem havido ondas crescentes de falsos cristos e falsos profetas, cada uma mais sofisticada que a anterior, preparando o terreno para a manifestação final deste fenômeno que caracterizará os últimos dias imediatamente antes da segunda vinda. O timing desta revelação, no discurso do Monte das Oliveiras, demonstra que Jesus considerava esta advertência uma das mais importantes que poderia deixar para seus seguidores. Ele não a relegou a uma conversa casual ou ensino secundário, mas a posicionou no centro de sua revelação mais abrangente sobre os eventos finais da história humana. Esta prioridade profética indica que a capacidade de reconhecer e resistir aos muitos que virão em seu nome será uma das habilidades espirituais mais críticas para a sobrevivência da fé autêntica nos tempos finais. A conexão entre esta advertência específica e os outros sinais dos tempos mencionados no mesmo discurso revela um padrão de convergência profética, onde múltiplos fenômenos preditos ocorrerão simultaneamente, criando um ambiente espiritual único na história humana, onde o engano e a verdade, o falso e o autêntico, coexistirão de forma tão próxima que apenas discernimento sobrenatural permitirá a distinção adequada entre eles. Deixe nos comentários a palavra contexto, se você compreendeu por que Jesus escolheu o Monte das Oliveiras para revelar esta advertência profética crucial. Quem são estes muitos que vêm em seu nome? Existe uma realidade aterrorizante que a maioria dos cristãos ainda não compreendeu completamente sobre a identidade dos muitos que Jesus profetizou que viriam em seu nome nos últimos dias. Estes enganadores não são os charlatães óbvios que esperaríamos encontrar nas esquinas das ruas urbanas, ou os hereges grosseiros que negam abertamente a divindade de Cristo. Pelo contrário, eles representam uma categoria muito mais sofisticada e perigosa de impostores espirituais que dominam perfeitamente a linguagem cristã, demonstram conhecimento teológico impressionante, promovem valores que parecem alinhados com o Evangelho e até mesmo realizam obras que aparentam ser sobrenaturalmente autenticadas pelo próprio Deus. A estratégia diabólica por trás destes falsos líderes é tão refinada que explora precisamente as expectativas legítimas que cristãos sinceros têm sobre como verdadeiros servos de Deus deveriam aparecer, falar e operar. Eles sabem exatamente quais versículos citar para sustentar suas posições, como estruturar argumentos teológicos que soam academicamente respeitáveis e como apresentar suas credenciais ministeriais de forma que impressione até mesmo estudiosos das Escrituras. Esta sofisticação não é acidental nem resultado de educação religiosa superior, mas produto de inspiração demoníaca que concede aos agentes de Satanás conhecimento detalhado sobre cristianismo autêntico, especificamente para que possam criar imitações que sejam praticamente indistinguíveis do original. A diferença fundamental entre estes enganadores e hereges tradicionais está precisamente no fato de que eles não negam Jesus Cristo abertamente, mas o reivindicam como base de autoridade para ensinos que subtilmente corroem os fundamentos da fé cristã. Eles falarão eloquentemente sobre o amor de Deus, mas redefinirão esse amor para excluir elementos de julgamento divino e santidade que exigem arrependimento genuíno. Ensinarão sobre a graça de Cristo, mas distorcerão o conceito de graça para eliminar a necessidade de transformação moral e obediência aos comandos bíblicos.
Promoverão fé vigorosa, mas direcionarão essa fé para alvos que não incluem submissão total à Lordship de Jesus, conforme revelada nas Escrituras. O sucesso destes falsos cristos em enganar até mesmo cristãos maduros e biblicamente educados deriva de sua habilidade extraordinária de identificar e explorar necessidades espirituais legítimas que existem no coração de cada crente verdadeiro. Eles reconhecem que todo cristão sincero deseja experimentar mais poder sobrenatural, maior prosperidade para servir ao reino, cura para enfermidades físicas e emocionais e propósito mais significativo em sua jornada de fé. Estas aspirações não são carnais nem incorretas, mas reflexos naturais de promessas bíblicas autênticas que Deus realmente deseja cumprir na vida de seus filhos. O engano fatal reside no fato de que estes impostores oferecem atalhos para estas bênçãos que contornam os métodos divinos estabelecidos nas Escrituras. A multiplicação contemporânea destes falsos líderes não é coincidência histórica, mas cumprimento literal da profecia de Jesus, que especificou que muitos viriam, indicando não casos isolados e esporádicos, mas um fenômeno generalizado que caracterizaria os últimos dias. Plataformas digitais modernas permitem que qualquer pessoa construa um ministério global em questão de meses, alcançando milhões de seguidores sem passar por processos tradicionais de validação ministerial ou accountability eclesiástica. Redes sociais amplificam suas mensagens com velocidade viral, criando movimentos religiosos massivos baseados em carismática individual, em vez de fundamento bíblico sólido. A psicologia do engano que estes falsos cristos empregam é baseada em compreensão profunda da natureza humana e das vulnerabilidades específicas que caracterizam cristãos contemporâneos. Eles sabem que a geração atual foi condicionada a valorizar experiências emocionais acima de verdade objetiva, resultados imediatos acima de processos de santificação graduais e afirmação pessoal acima de correção bíblica. Esta condição cultural cria ambiente ideal para líderes que prometem experiências espirituais intensas, transformações instantâneas e mensagens que fazem as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, independentemente de seu estado espiritual real. O mais assombrosamente perigoso sobre estes enganadores é que muitos deles podem genuinamente acreditar que estão servindo a Jesus Cristo, criando uma sinceridade aparente que torna seus enganos ainda mais convincentes. Eles não são necessariamente cínicos conscientes que deliberadamente fabricam mentiras, mas indivíduos que foram eles mesmos enganados por espíritos sedutores que lhes concedem revelações falsas, experiências espirituais counterfeit e confirmações sobrenaturais de suas missões ministeriais. Esta sinceridade iludida os torna particularmente perigosos, porque transmitem convicção genuína que ressoa com corações buscando autenticidade espiritual. A identificação destes falsos líderes requer muito mais que análise superficial de suas palavras ou observação casual de suas obras. Eles frequentemente promoverão causas sociais nobres, demonstrarão moralidade pessoal irrepreensível em questões óbvias e até mesmo criticarão pecados que a sociedade já reconhece como problemáticos. Esta fachada de retidão cria credibilidade que camufla heresias mais sutis relacionadas à natureza da salvação, à autoridade das Escrituras, exclusividade de Cristo ou necessidade de arrependimento genuíno. O veneno espiritual que eles administram vem sempre misturado com suficiente verdade para mascarar seu sabor mortal. A proliferação destes muitos que vêm no nome de Jesus representa uma das características mais distintivas dos tempos finais, servindo como termômetro profético que indica a proximidade da segunda vinda.
Cada novo movimento que surge prometendo revelações fresh, cada líder que afirma ter recebido mandatos especiais de Jesus, cada ministério que oferece fórmulas novas para a antiga salvação, contribui para o cumprimento desta profecia específica que Jesus considerou importante o suficiente para incluir em sua revelação mais abrangente sobre os eventos finais da história humana. As táticas de engano mais sofisticadas dos últimos dias, a arte diabólica do engano espiritual, atingiu seu ápice de sofisticação nos tempos finais, através de táticas que são quase impossíveis de detectar sem discernimento sobrenatural, aguçado pela intimidade profunda com as Escrituras Sagradas e comunhão constante com o Espírito Santo. Estas estratégias não empregam mentiras grosseiras ou contradições óbvias que qualquer cristão minimamente instruído poderia identificar, mas utilizam distorções sutis da verdade bíblica que soam não apenas plausíveis, mas frequentemente mais atraentes e esperançosas que os ensinamentos ortodoxos que têm sustentado a Igreja verdadeira por 2000 anos. A tática mais letal empregada por falsos cristos modernos é a mistura meticulosa de verdade bíblica autêntica com erro sutil, criando coquetéis doutrinários que são 90% corretos e 10% fatais. Esta estratégia explora a tendência humana natural de aceitar sistemas de ensino como pacotes completos sem examinar criticamente cada componente individual. Quando alguém ensina corretamente sobre o amor incondicional de Deus, a realidade da cura divina, a importância da fé e o desejo celestial de abençoar seus filhos, a audiência naturalmente assume que todos os outros aspectos de seu ensino devem ser igualmente confiáveis. O erro mortal reside nos detalhes aparentemente menores que redefinem conceitos fundamentais de formas que alteram completamente o significado espiritual da mensagem cristã. O uso magistral da linguagem cristã familiar para promover conceitos anticristãos representa talvez a mais insidiosa de todas as táticas de engano. Falsos líderes descobriram que podem promover praticamente qualquer agenda, não importa quão contrária às Escrituras, simplesmente envolvendo-a em terminologia religiosa apropriada e sustentando-a com versículos bíblicos cuidadosamente selecionados e removidos de seu contexto original. Eles falarão sobre amor, mas redefinirão amor como aceitação incondicional de qualquer comportamento. Promoverão graça, mas transformarão graça em licença para continuar pecando sem consequências. Ensinarão sobre fé, mas direcionarão essa fé para alvos que não sejam exclusivamente Jesus Cristo e sua obra consumada na cruz. A exploração calculada de necessidades espirituais legítimas, através de soluções que contornam métodos divinos estabelecidos, cria armadilhas irresistíveis para cristãos que não compreenderam completamente a natureza da vida cristã autêntica. Estes enganadores reconhecem que Deus realmente deseja curar enfermidades, prosperar seus filhos financeiramente, conceder propósito significativo para cada vida e manifestar poder sobrenatural através de sua igreja. No entanto, eles oferecem atalhos para estas bênçãos que evitam elementos essenciais como o sofrimento redentor, dependência total da vontade divina, santificação progressiva e transformação de caráter que Deus frequentemente usa como preparação para suas dádivas mais preciosas. A diferença crucial entre usar o nome de Jesus e vir verdadeiramente em seu nome está no alinhamento fundamental com seu caráter, propósitos e métodos conforme revelados consistentemente throughout todas as Escrituras. Qualquer pessoa pode invocar o nome de Jesus, citar suas palavras e até mesmo realizar obras em sua honra, mas vir verdadeiramente em seu nome requer submissão total à sua lordship, conformidade com sua natureza santa
e compromisso inabalável com todos os aspectos de sua revelação, incluindo aqueles que desafiam preferências humanas ou contradizem tendências culturais contemporâneas. A dependência em sinais e prodígios como validação de autenticidade espiritual representa uma das armadilhas mais perigosas que falsos cristos exploram sistematicamente. Jesus especificamente alertou que estes enganadores realizariam grandes sinais e prodígios, palavras que no grego original indicam manifestações sobrenaturais genuínas, que desafiam leis naturais de formas que deixam testemunhas em admiração total. A questão crítica não é se os milagres são reais, mas se eles produzem frutos espirituais que conduzem pessoas para mais perto do Jesus bíblico, ou se sutilmente as direcionam para longe da necessidade de arrependimento genuíno, santificação progressiva e dependência total da graça redentora. A manipulação de versículos bíblicos através de interpretação que ignora contexto histórico, cultural e teológico permite que enganadores construam sistemas doutrinários inteiros que parecem fundamentados nas Escrituras, mas que na realidade contradizem totalmente o espírito e intenção dos textos sagrados. Eles citarão promessas de prosperidade sem mencionar condições espirituais associadas. Declararão versículos sobre autoridade divina sem ensinar sobre responsabilidade correspondente. E promoverão passagens sobre liberdade cristã sem explicar os limites dessa liberdade estabelecidos pela própria palavra de Deus. A criação de movimentos e denominações inteiras baseadas em revelações extrabíblicas que supostamente complementam ou atualizam as Escrituras representa uma escalada perigosa nas táticas de engano. Estes falsos cristos afirmarão ter recebido mandatos especiais de Jesus, visões flash que revelam verdades previously hidden, ou unções únicas que os capacitam a ministrar de formas que transcendem limitações bíblicas tradicionais. Estas alegações criam segmentos devotos que valorizam as palavras do líder humano tanto quanto ou mais que as escrituras estabelecidas, estabelecendo cultos de personalidade disfarçados como movimentos de renovação espiritual. Como desenvolver discernimento para reconhecer enganos? O desenvolvimento do discernimento espiritual genuíno para reconhecer os enganos sofisticados dos últimos dias não é uma habilidade que pode ser adquirida através de métodos puramente intelectuais ou acadêmicos, mas uma capacidade sobrenatural que o Espírito Santo concede àqueles que cultivam intimidade profunda e constante com Deus através de sua palavra revelada e comunhão autêntica em oração contemplativa. Esta sensibilidade espiritual funciona como um sistema de radar divino que detecta incongruências entre aparências externas e realidades espirituais, alertando crentes sinceros sobre perigos que seus sentidos naturais não conseguem perceber adequadamente. A intimidade genuína com as Escrituras Sagradas serve como fundação indispensável para todo discernimento espiritual autêntico, porque a palavra de Deus não apenas contém informações sobre a vontade divina, mas carrega a própria essência do caráter de Cristo, de tal forma que aqueles que mergulham consistentemente em seus ensinamentos desenvolvem familiaridade íntima com a assinatura espiritual de Deus, que lhes permite reconhecer instantaneamente quando algo que se apresenta como divino não ressoa com a natureza autêntica do Altíssimo. É como desenvolver familiaridade tão profunda com a voz de um ente querido que imitações ou falsificações são imediatamente detectadas, mesmo quando tentam reproduzir perfeitamente padrões externos de comunicação. Os critérios bíblicos para avaliar liderança que afirma representar Jesus não se baseiam primariamente em credenciais acadêmicas, popularidade ministerial,
tamanho de segmento ou mesmo magnitude de sinais e prodígios realizados, mas em conformidade consistente com o caráter de Cristo conforme revelado throughout toda a revelação bíblica. Verdadeiros servos de Deus invariavelmente direcionam atenção para Jesus e sua obra redentora, em vez de promover seus próprios ministérios, demonstram humildade genuína que se manifesta através de submissão às Escrituras, mesmo quando estas contradizem suas preferências pessoais e produzem frutos espirituais que conduzem pessoas para a santificação progressiva, em vez de meramente oferecer bênçãos temporais sem transformação de caráter correspondente. O papel do Espírito Santo como nosso protetor divino contra enganos espirituais opera através de sua capacidade única de nos alertar sobre inconsistências espirituais que nossa análise consciente ainda não conseguiu identificar ou articular claramente. Estas advertências frequentemente se manifestam como inquietação inexplicável diante de ensinamentos que parecem corretos na superfície, desconforto emocional na presença de líderes que demonstram todas as credenciais apropriadas, ou resistência interna a movimentos que promovem causas aparentemente nobres. O Espírito não nos engana nem cria paranoia desnecessária, mas sua voz suave serve como bússola espiritual que sempre aponta em direção à verdade cristocêntrica autêntica. A observação cuidadosa de frutos espirituais de longo prazo, tanto na vida pessoal de líderes quanto nas vidas daqueles que seguem seus ensinamentos, revela aspectos da natureza espiritual que manifestações imediatas ou declarações públicas podem camuflar efetivamente. Verdadeiros servos de Cristo produzem discípulos que crescem em santidade, humildade, amor sacrificial pelos outros e dependência da graça divina, enquanto falsos líderes frequentemente produzem seguidores que se tornam orgulhosos de sua espiritualidade superior, focados em bênçãos pessoais mais que em servir aos necessitados e dependentes das palavras do líder humano, tanto quanto ou mais que das escrituras estabelecidas. Sinais de alerta que indicam quando alguém não vem verdadeiramente no nome de Jesus incluem tendências sutis, mas consistentes de promover autonomia humana em vez de dependência divina, enfatizar experiências emocionais mais que transformação de caráter, oferecer fórmulas ou métodos que garantem resultados específicos, independentemente da vontade soberana de Deus, e demonstrar resistência à correção bíblica ou accountability de outros líderes cristãos maduros. Estes padrões podem não ser óbvios em interações superficiais, mas se tornam aparentes através de observação consistente e comparação cuidadosa com padrões bíblicos estabelecidos. O desenvolvimento de discernimento aguçado requer prática regular em ambientes onde podemos exercitar esta capacidade sem consequências devastadoras se cometermos erros iniciais de julgamento. Isto significa examinar cuidadosamente todos os ensinamentos que recebemos, comparando-os meticulosamente com o contexto bíblico completo, observando frutos em nossas próprias vidas quando aplicamos princípios específicos e mantendo conversações honestas com cristãos maduros que podem oferecer perspectivas que nossa experiência limitada ainda não desenvolveu adequadamente. A proteção através do discernimento espiritual não garante que nunca enfrentaremos situações confusas, onde a vontade de Deus não parece imediatamente clara, mas nos equipa com recursos sobrenaturais para navegar através de ambiguidades sem comprometer nossa integridade espiritual, ou aceitar soluções que contradizem princípios bíblicos fundamentais estabelecidos. Estratégias práticas de proteção espiritual. A implementação de estratégias práticas e efetivas de proteção espiritual contra os enganos sofisticados dos últimos dias requer muito mais que conhecimento teórico sobre táticas de falsos cristos,
mas demanda compromisso consistente com disciplinas espirituais específicas que criam atmosferas em nossas vidas, onde a presença e orientação do Espírito Santo podem operar sem obstáculos, estabelecendo sistemas de defesa divina que funcionam tanto preventivamente quanto responsivamente quando enfrentamos desafios espirituais diretos. O fortalecimento de nossa fundação bíblica deve transcender leitura casual das Escrituras ou participação em estudos superficiais que focam principalmente em aplicações práticas imediatas, sem estabelecer compreensão profunda dos princípios teológicos fundamentais que governam toda a revelação divina. Precisamos desenvolver familiaridade íntima com doutrinas essenciais, como a natureza trinitária de Deus, exclusividade da salvação através de Cristo, autoridade absoluta das Escrituras, realidade do julgamento eterno e necessidade de santificação progressiva através da obra contínua do Espírito Santo. Este conhecimento deve ser internalizado tão profundamente que se torna parte de nossa identidade espiritual, funcionando como sistema imunológico que automaticamente rejeita qualquer ensinamento que contradiga estas verdades fundamentais. O desenvolvimento de intimidade genuína com o Jesus das Escrituras, em contraste com versões populares ou culturalmente adaptadas de Cristo, que podem não refletir completamente seu caráter bíblico, requer estudo sistemático de todos os aspectos de sua natureza, conforme revelados throughout toda a Bíblia, incluindo elementos de sua personalidade que podem desafiar sensibilidades contemporâneas, mas que são essenciais para a compreensão completa de quem ele realmente é. Esta intimidade autêntica nos permite reconhecer instantaneamente quando alguém que afirma representá-lo promove características que contradizem sua natureza verdadeira. A proteção de familiares, especialmente crianças e jovens que crescem em ambientes saturados com mensagens espirituais conflitantes, requer estratégias educacionais intencionais que vão muito além de instrução religiosa tradicional, focada primariamente em comportamento moral e conhecimento factual das Escrituras. Devemos ensinar nossos filhos a reconhecer a voz de Deus através de experiência pessoal em oração, questionar ensinamentos comparando-os com padrões bíblicos, observar frutos espirituais e buscar confirmação divina antes de aceitar novas direções espirituais ou doutrinárias. Esta educação deve ser experiencial e prática, não meramente teórica. A importância de manter comunhão regular com cristãos maduros, sábios e biblicamente fundamentados não pode ser subestimada durante períodos quando enganos bombardeiam constantemente nossa mente através de múltiplas plataformas de comunicação. Isolamento espiritual nos torna vulneráveis a aceitar ensinamentos que pareceriam questionáveis se fossem examinados em comunidade com outros crentes que possuem perspectivas diversas e experiência significativa. Deus designou a igreja local não apenas como ambiente para a adoração corporativa, mas como sistema de proteção mútua, onde membros alertam uns aos outros sobre perigos e oferecem encorajamento durante testes. O estabelecimento de disciplinas espirituais consistentes, como oração contemplativa diária, jejum regular, memorização das Escrituras, adoração genuína e serviço sacrificial, cria atmosferas espirituais que dificultam penetração de influências demoníacas e facilitam a operação clara do Espírito Santo em nosso discernimento e tomada de decisões. Estas práticas não funcionam como rituais mágicos, mas como meios de graça que nos mantêm conectados à fonte de nossa força espiritual. A manutenção de vigilância espiritual, sem desenvolver paranoia religiosa, requer equilíbrio delicado entre prudência razonável e confiança na proteção divina. Vigilância bíblica significa manter sensibilidade aguçada a inconsistências espirituais,
sem permitir que suspeitas excessivas destruam nossa capacidade de receber ministração legítima ou participar em comunhão cristã autêntica. Este equilíbrio vem através de dependência do Espírito Santo para guidance específica em cada situação. A preparação para a possibilidade de que nossa fidelidade aos princípios bíblicos pode resultar em consequências sociais, econômicas ou até mesmo legais negativas, requer fortalecimento de nossa convicção sobre verdades eternas, a ponto onde estamos dispostos a pagar qualquer preço terreno para manter integridade espiritual. Esta preparação não significa viver em medo, mas desenvolver determinação baseada em compreensão de que valores eternos transcendem infinitamente benefícios temporais. A criação de redes de apoio com outros cristãos que compartilham commitment similar à autoridade bíblica e discernimento espiritual. Estabelece sistemas de comunicação e encorajamento mútuo que podem funcionar independentemente de tecnologias que podem ser controladas por forças hostis ao cristianismo autêntico. Estas relationships fornecem accountability, prayer support e practical assistance durante períodos de dificuldade ou testing intensive. Se você chegou até aqui, significa que seu coração está verdadeiramente sintonizado com a urgência profética desta revelação, que Jesus considerou tão importante que a incluiu no centro de seu discurso mais abrangente sobre os eventos finais da história humana. Durante estes minutos juntos, exploramos verdades bíblicas que não são especulações teológicas ou teorias apocalípticas, mas advertências específicas que o próprio Jesus deixou para equipar seus verdadeiros seguidores com discernimento sobrenatural necessário para navegar com segurança através do período mais perigoso da existência humana. Você descobriu que a advertência profética sobre os muitos que virão em meu nome não se refere a imitadores óbvios ou charlatães grosseiros, mas a enganadores sofisticados que dominarão linguagem cristã, demonstrarão conhecimento bíblico impressionante e realizarão sinais genuinamente sobrenaturais para promover agendas que sutilmente contradizem o caráter autêntico de Cristo. Aprendeu que estas táticas de engano incluem mistura meticulosa de verdade com erro, exploração de necessidades espirituais legítimas através de soluções não bíblicas e uso do nome de Jesus para validar ensinamentos que não refletem sua natureza verdadeira. Compreendeu que o desenvolvimento de discernimento espiritual genuíno requer muito mais que conhecimento intelectual, mas intimidade profunda com as Escrituras e sensibilidade aguçada ao Espírito Santo, que nos alerta quando algo que parece perfeitamente cristão carrega a essência que contradiz o coração de Deus. Descobriu estratégias práticas para fortalecer sua fundação bíblica, proteger sua família através de educação espiritual intencional e manter vigilância without paranoia através de comunhão com cristãos maduros e discernentes. Esta revelação profética não foi compartilhada para gerar medo paralisante ou suspicion unhealthy de toda a liderança cristã, mas para equipá-lo com conhecimento antecipado e ferramentas espirituais que funcionarão como sistema de proteção divina quando os enganos finais atingirem intensidades sem precedentes. Jesus não apenas alertou sobre o problema, mas forneceu recursos adequados para que seus verdadeiros seguidores permanecessem firmes na fé autêntica, mesmo quando bilhões ao redor deles forem seduzidos por imitações convincentes. A questão que permanece agora é profundamente pessoal e eternamente significativa. Você está disposto a implementar estas revelações em sua vida espiritual de forma que o prepare adequadamente para reconhecer e resistir
aos muitos que Jesus profetizou que viriam em seu nome, está preparado para desenvolver intimidade com as Escrituras e sensibilidade ao Espírito Santo que lhe permitirão discernir entre o autêntico Jesus bíblico e versões counterfeit que podem parecer indistinguíveis na superfície. Sua resposta a esta pergunta determinará se você será encontrado entre aqueles que permanecem firmes na verdade ou entre aqueles que, apesar de sinceridade religiosa, são levados por todo o vento de doutrina porque não desenvolveram discernimento suficiente para distinguir entre luz genuína e imitações that appear as angels of light. Queremos saber como este vídeo tocou o seu coração e despertou sua consciência para a realidade profética desta advertência crucial que Jesus deixou especificamente para a nossa geração. Comente abaixo, eu senti a voz de Deus neste vídeo, e compartilhe conosco como esta mensagem falou especificamente com sua situação atual. Quais aspectos mais impactaram sua compreensão sobre os perigos espirituais dos últimos dias? E que passos práticos você planeja tomar para desenvolver o discernimento espiritual necessário para reconhecer aqueles que vêm verdadeiramente no nome de Jesus versus aqueles que merely usam seu nome para promover agendas contrárias ao seu caráter autêntico? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo revelações bíblicas transformadoras que o equiparão com conhecimento profético e discernimento espiritual essencial para os desafios únicos destes últimos dias. Cada vídeo que produzimos é cuidadosamente desenvolvido para fortalecer sua foundation espiritual e expandir sua compreensão das verdades eternas que permanecerão firmes mesmo quando everything around us estiver sendo shaken. Deixe seu like para apoiar esta missão crucial de alertar o corpo de Cristo sobre realidades proféticas que Jesus considerou tão importantes que as incluiu em suas revelações mais detailed sobre os eventos finais. Seu apoio através de likes, comentários e compartilhamentos ajuda estas advertências vitais a alcançar mais pessoas que precisam despertar para a sophisticated nature dos enganos que já estão operando e se intensificarão dramatically antes da segunda vinda. Clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, onde continuaremos explorando aspectos específicos da preparação espiritual para os últimos dias, incluindo como desenvolver immunity against false teachings, como ensinar discernimento para a próxima geração, e como criar communities of authentic believers que funcionarão como redes de proteção durante períodos de tribulação espiritual intensa. Que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é faithful para guardar o que lhe foi confiado até o dia final, conceda-lhe sabedoria celestial para reconhecer todos os enganos, discernimento sobrenatural para distinguir entre verdadeiro e falso, e firmeza espiritual para permanecer loyal ao autêntico Jesus das Escrituras, mesmo quando pressões intensas tentarem convencê-lo a aceitar versions modified de Cristo que appealing to human desires but contradict biblical truth. Que você seja encontrado vigilant and prepared quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glory para separar definitivamente between those who truly know Him and those who merely claimed to serve Him. Amém e amém. Comente Maranata se você está eagerly awaiting o retorno do verdadeiro Jesus e se sente called para manter vigilância espiritual contra os muitos que vêm em seu nome, mas não represente seu heart authentically.